vou voltar. Assim como eu fiz a vocês, né, vocês façam uns aos outros. Eu dei o exemplo, está escrito lá, eu dei o exemplo. Olha só o exemplo que Paulo diz que o Timóteo tem que ter, né? Tem que dar. Seu exemplo. Exemplo do quê? De humildade, no trato, na caridade. Irmão, se o nosso Senhor, Ele foi e é humilde, o que nos resta? Ser semelhante a Ele. É só isso. Então vamos lá, preferindo-os em honra uns aos outros, né? Não sejais vagarosos no cuidado. Espiritualidade, então, diz respeito sobre isso. Não sejais vagarosos no cuidado. Querido, se a gente vê alguém com uma grande necessidade, um dia tinha uma ocasião, eu comuniquei a um líder meu, e eu falei, estou precisando de um socorro para um irmão e tal, assim, assado. Ele foi avaliar quem era o irmão, ele foi, sei lá, orar, fazer não sei o que mais e tal. Passou lá, acho que quase uma semana. E disse, André, tá, aquilo que você me pediu já a gente providenciou. Eu falei, não, já providenciei faz tempo. Necessidade tem pressa, né? Tem pressa. A gente socorre, depois a gente vai avaliar direitinho o negócio, mas eu socorri porque a pessoa estava necessitada. E a gente não deve ser vagaroso no cuidado. Estou falando de imprudência, não estou falando nesse caso, por exemplo, que a pessoa se mostrou, não é uma imprudência, mas você vê que tem uma necessidade real e lá socorrer. Não ser vagaroso no cuidado, porque fome não espera, né, irmão? E até ele ia se ajudar com a postura, ele ia ser socorrido. Sim, eu sei. Porque ele revelou que ele era. Eu sei. Fome não espera, necessidade extrema não espera. Então, não ser vagaroso no cuidado. Percebam as recomendações tão simples, irmão. Um negócio assim, né? A gente fala, meu Deus do céu, estou numa teologia no bacharel para aprender essas coisas. Eu estou para ensinar essas coisas. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso, irmãos. Coração borbulhante, né? Ânimo, varão, ânimo. Nesse sábado de manhã, durma não. Sede fervorosos no espírito. Salmo 45, verso 1, se não me falha a memória. Diz lá, Salmo 45, verso 1. Meu coração ferve com palavras boas. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua seja a pena de um destro escritor. Meu coração ferve, borbulha com palavras boas. Olha aí, é o 45 mesmo, né? Meu coração ferve, borbulha com palavras boas. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua seja a pena de um destro escritor. Coração fervilhando, irmãos. Essa é a ideia, borbulhar, de um dos termos que o Antigo Testamento usa para profeta, né? Tem 3 pelo menos, ou 4 termos lá, Navi, Roé, e outro lá esqueci, mas um desses termos, eu acho que é o Roé mesmo, diz sobre borbulhar, ferver, é aquele coração pegando fogo, borbulhando, sabe, fervendo, né? Então a gente precisa servir a Deus dessa forma, fervorosos no espírito. Esse termo que Jeremias usa quando ele fala que o coração dele queimou, as suas palavras no meu coração é como um fogo que consome. Rapaz, aí eu teria que ver direitinho, porque ali o contexto é que ele na verdade está meio frustrado com Deus, né? Ele está meio dizendo, o Senhor me iludiu, Senhor. O profeta falou isso para Deus, o Senhor me iludiu, tal. Aí eu não vou pregar mais essa palavra. Aí quando eu pensei em falar isso, então se acendeu, né, uma chama. Então eu não sei se é a mesma ocasião aí o termo, viu, varão? Preciso investigar direito. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Aqui as recomendações bem pontual. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. São coisas que, se a gente não der atenção, não se faz naturalmente e automaticamente, irmãos. Alegrar na esperança. Por que a gente se alegra na esperança? Porque a gente está triste na desesperança, né? Então se alegre na esperança. A perspectiva de uma vida espiritual não é porque ela é vista aqui agora. Lembra do que nós falamos lá no começo da matéria sobre o imediatismo? Está aqui, hedonismo, imediatismo, utilitarismo, né? É o espírito da época.
É essa geração que vive dessa forma. E se nós vivemos da mesma maneira que vivem também as pessoas que não amam a Deus, que diferença haverá? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, disse Paulo. Paulo estava dizendo isso por causa da ressurreição, em 1 Coríntios 15, né? A perspectiva da eternidade, a esperança é um dos pés do tripé a gente chama de 3 verdades teologais que estão em 1 Coríntios capítulo 13, me parece que é verso de número 12, me ajudem aí na referência, tá? Agora permanece a fé, o amor e a esperança. Aqui é o tripé, ó. Se apoia aqui, irmãos, a doutrina bíblica, são as 3 verdades teologais, a gente chama, né? O tripé, fé, amor e esperança. Claro que o amor é o que vai permanecer, mas aqui enquanto estamos, a fé e a esperança são fundamentais, senão a gente cai, a gente desmorona, né? Então, esperança, como disse o poeta, não no verbo esperar, mas no verbo esperançar, tá certo? Esperança derivado do verbo esperançar e não esperar, porque quem espera não faz nada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Já ouviram essa frase? Alguém tem que fazer alguma coisa. Essa pessoa espera, não tem esperança. Quem tem esperança, enquanto não acontece, ele vai fazendo, ele vai dar continuidade, né? Então essa esperança que continua, essa esperança que, embora as coisas estejam difíceis, mas continua numa vida alegre. Diga. Eu ouvi uma mensagem que eu não tinha prestado atenção nesse contexto e não tinha pensado dessa forma. Quando Jesus é crucificado, os discípulos se escondem, Pedro volta a pescar, né? E aí, no nosso entendimento, é que Pedro abriu mão de todos os propósitos que Jesus ofereceu a ele, né? Sim. E voltou para a vida antiga. Mas na mensagem o pregador disse assim, ele só não queria ficar parado, não queria ficar esperando a promessa do Espírito Santo, ocioso como os outros, né? Dentro de uma casa trancado. Ele voltou a fazer, assim, eu tive esse entendimento de que ele não queria ficar preso e trancado como os outros, né? Ele queria... O pregador que concluiu... dessa forma. Bom, pela sua fala, Daniel, pelo que você falou aí do pregador, eu... muito bem, mas foi mais uma disso que eu entendi. Não, porque assim, deixa eu ver se eu entendi, né? Se Pedro não queria apenas ficar parado e queria fazer alguma coisa, mas tinha esperança, é isso? Mas não é que não perdeu a esperança? Não tinha esperança. Projetos, né? Não, não queria ficar esperando pela promessa parada. Não, eu entendo que não. Eu entendo que de fato ele jogou a toalha mesmo. Ele disse, não, vou pescar, vou voltar mesmo à vida. Tanto é que Jesus chama e restaura ele, né? Restaura ele. Então ele... O entendimento ali é que já que aquilo que eu achei que ia acontecer não vai, eu vou voltar com a minha vida normal. Ele e todos os demais, né? Então eles de fato, tanto é que Jesus repreende eles, né? Depois, né? Que ele tinha avisado que ia acontecer tudo aquilo. Então assim, é isso que eu disse, a esperança é do verbo esperançar, é continuar. Então se ele tinha esperança, deveria, o Pedro estou falando, ele deveria continuar fazendo aquilo que Jesus disse que era para ele fazer, né? Continuar seguindo ele, e ele não continuou seguindo ele, não continuou pregando, nem crendo, nem estava lá na cruz. Ele de fato, eu percebo, eu concluo, né? Vocês, lógico, não precisa concordar comigo, mas eu concluo que em todo o processo, Pedro vai mostrando que ele estava mesmo assim, né? Ele achava que era e não era, achava que dava conta e não dava. Jesus foi avisando tudo isso, e quando isso aconteceu, ele se viu frustrado e disse, vou voltar a pescar, fazer o que eu fazia. Tanto é que a cena que acontece de Pedro encontrando Jesus ressurreto depois é a mesma cena que quando Jesus o encontra lá no começo da caminhada, semelhante, né? A noite toda, não pescou, aquela coisa toda, Jesus vai e chama ele. Não, mas não é literal não. O nu lá é uma tanga, né? Uma tanga lá. É sério, é uma tangazinha. Não é que ele estava ninguém peça peladão, né? A isca não podia ser a minhoca, desculpa, piada. Oh meu Deus, tem irmãs que vai ouvir isso aqui, me perdoe, me perdoe. Oh Jesus, não dá nem para editar isso aqui. Eu vou embora. Vamos
Desculpa, Daniel, estragar aí. Não, acontece. Acontece, né? Melhores famílias, né? Ai, meu Deus do céu, a gente tá tentando levar um negócio pro lado espiritual aí. Tá falando de espiritualidade. Carnalidade, né? Vamos voltar pro texto aqui? Vamos. Alegrar-se na esperança. Sede paciência na tribulação. Ai, Jesus. Ajudai-me, Senhor. Ajudai-me. Queridos, espiritualidade, eu sou o que sou, é isso aqui que eu sou, não tem novidade não. Nem é tão diferente não. E não é que eu fiz isso proposital, mas deixa eu aproveitar a ocasião, né? Mostrar aí alguma coisa boa do que aparentemente não é. Espiritualidade, de fato, é você entender, inclusive, que aquilo que parece muitas vezes não espiritual é a celebração da vida, né? Momentos inclusive de risada, como eu disse, às vezes parece que a santidade é um negócio carrancudo, negócio assim, né? A gente sente a presença de Deus, faz careta. É uma reação que a gente vê em nós pentecostais. Por que a gente não tem um ar de prazer, por exemplo, sentindo a presença de Deus? É um negócio que parece que né? Então, queridos, faz parte, a espiritualidade é isso, é celebrar a vida, é viver de fato, né? Lógico que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes até eu extrapolo. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Tiago, capítulo de número 1 de Tiago, é muito interessante, porque ele dá algumas recomendações aqui. Tiago fala do chão de fábrica da vida, né? Daquilo que a gente vive no dia a dia. É prático. É por isso que Martinho Lutero disse que essa carta era uma carta de palha, né? Nossa, não tinha muita doutrina nela. Porque Tiago lida com as coisas da vida, é o Provérbios do Novo Testamento. Essas recomendações diárias para a vida mesmo. E é isso, amados. A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia ou vai estudar a Bíblia, a gente pensa um curso de teologia, por exemplo, a gente sempre vai falar desses conceitos profundos, eternos, negocinho espiritual que a gente criou. Não, amados. A Bíblia, ela propõe que a gente viva a vida de uma maneira bíblica. E é mais natural do que a gente imagina. A gente destaca muito o extraordinário. As palavras são extraordinário, sobrenatural, milagre. O que mais se usa assim, que é o chamariz? Esse negócio assim, não é? Ótimo. Eita, não. Isso deve ser na igreja, lá pro lado do Morumbi. O ápice, né, mano? Então, assim, essa ideia de que a gente sempre chama a conversa para essa coisa sobrenatural, mística, extraordinária, que de fato há essas realidades, claro. Mas a Bíblia, eu acho que lida muito mais com as coisas naturais e com a vida natural, mais de uma maneira bíblica, do que chama a gente para essa convocação do extraordinário. Deus é um Deus que age, inclusive, entendo eu, muito mais pela via natural do que o sobrenatural. Muito mais pela via ordinária do que o extraordinário. Eu entendo e percebo isso nas Escrituras e na própria vida. As coisas naturais da vida, né? Eu já tive muitas e muitas ocasiões, despretensiosamente, assim, fora de igreja, numa esquina qualquer, e Deus assim agindo de uma maneira extraordinária, mas na ordinariedade das coisas, entendeu? Né? Um abraço, um ouvido, ouvindo, uma atenção, uma amizade. Então, assim, coisas simples da vida. O Espírito Santo age de uma maneira assustadoramente simples, né? Então, Tiago vai dizer no capítulo de número 1, verso de número 2 e diante, ele diz assim, olha, meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Oh, meu Deus do céu, que luta! Ele vai falar aqui sobre a tentação, ser paciente na tentação. Bem-aventurado, verso 12, feliz, irmãos, a palavra é feliz. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só que coisa interessante. Sede feliz, se alegre quando você for tentado, for provado. Que alegria, que gozo, satisfação, a prova, a dificuldade. Porque no começo que eu falei, não é o sofrimento pelo sofrimento,
É a questão de encontrar significado nisso, razão nisso, né? Então, o Tiago ele vai dizer que é para a gente ter grande gozo, grande alegria nas lutas e nas tentações da vida. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14, Pedro ele vai dizer, inclusive, vai nos alertar que a luta, a provação, o sofrimento não deve ser para nós coisas estranhas, ser pego de surpresa, né? Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha só, não estranheis, 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Perceba, amado, não é coisa estranha, é algo esperado. A vida, ela é assim, ao vivo é assim, né? Então, quando vier a prova, a luta, lógico que a gente tem um choque, um baque, mas aquilo não deve nos desanimar de sobremaneira. Nós estamos percebendo que do século passado para cá, as pessoas têm uma grande, enorme dificuldade de lidar com as perdas, com a angústia, com a tristeza, né? A depressão, o suicídio, que muitas vezes deriva da depressão, tem assim assolado a humanidade de uma forma assustadora. As pessoas não conseguem lidar com as pressões da vida. Jovens, pessoas, entre aspas, com um monte de situações favoráveis, né? Às vezes com toda a estrutura em sua volta e não conseguem lidar, porque muitas vezes nós não estamos sendo preparados para a realidade da vida. É nos apresentado uma ilusão. Então a espiritualidade é lidar com tudo isso, né? É a gente entender que a vida, ela é isso aqui na Terra, não tem jeito, é isso aqui, até que a vontade de Deus seja feita, e não é aqui completamente. É por isso que a gente ora, se não seja feita a tua vontade, se na Terra como é no céu feita, mas na Terra ainda não, é por isso que a gente pede, né? E a vida é essa, de perdas, de lutas, de sofrimento, porém, entretanto, cheio de vida, vida abundante, paz no meio da guerra, ânimo numa situação adversa, né, irmão? É o que diz o profeta e o poeta. Levanta, caiu, levanta, ergue a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Esse volta por cima é do samba, só incluir no Isaías, tá? Né? Vamos lá, irmão. Então, voltando em Romanos, vocês estão animados? Não estava esperando, né? Vocês não estavam esperando, né? Uma aula dessa, né? Animada desse jeito. Vamos lá, voltar no capítulo de número 12 que nós estávamos. Perseverai na oração. A oração, ela é o oxigênio ela é a vida do Espírito, como é o oxigênio para o corpo. A oração, orar a Deus, a vida de oração. A espiritualidade consiste então em ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, amados. Não existe espiritualidade sem vida de oração, sem ter o contato com Deus através da oração. Não tem nada que substitua a oração. Não tem um atalho para se chegar a Deus, a não ser pela oração. A oração é o meio, é o canal, é o privilégio, é a bênção que Deus nos concedeu para termos contato direto com Ele, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Amados, oração, ter comunhão com Deus, não precisa ser num culto litúrgico, não precisa ser num dia específico, não precisa ser numa situação favorável. Oração e comunhão com Deus, nós temos o privilégio de termos todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, em todas as situações, todas, amados, no chuveiro, nu, né? Com tanga, que seja, tanga, ou nu mesmo, né? Em qualquer circunstância, no banheiro da empresa, em qualquer lugar, numa esquina, qualquer esquina da vida. Então, a oração, a comunhão com Deus é parte essencial da espiritualidade. Não tem como a gente querer substituir isso ou compensar com outra coisa. Oração, amados, ter comunhão com Deus, falar com o Pai, é a presença. Eu nunca entendo, eu não posso entender, melhor dizendo, que alguém chegue a uma conclusão e pense assim, não, tendo aí
um momentinho de oração por dia, tá tudo certo. Não. Ninguém desenvolve um relacionamento com outra pessoa com poucos minutos diário de convivência, né? Quanto mais convivência, mais a gente tem uma vida de intimidade, mais a gente desenvolve isso, né? Então, se é assim com o ser humano, com Deus também da mesma forma. Quanto mais tempo, melhor. Mas o tempo pelo tempo, não, é o tempo de qualidade, é o desejo de estar junto mesmo com Deus. A maior bênção da oração, que eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião, não é a resposta da oração, não é o resultado que ela traz, não é o socorro que eu recebo, não é a providência que eu tenho, não é a resposta, não é a oração respondida. Isso não é a maior bênção da oração. A maior bênção da oração é Deus, o próprio Deus. Irmãos, olha, vocês pensaram no privilégio que nós temos de falar pessoalmente com Deus, pessoalmente. Qualquer um de nós, novo convertido ou não, né? Manja muito de Bíblia ou nada, muito fiel ou pouco fiel, depende. Oração, falar com Deus, literalmente isso foi conquistado por Cristo, não por nós. Lembra que o Antigo Testamento era uma burocracia para se chegar a Deus? Tinha que ser no dia certo, tinha que estar lá tudo purificado, os rituais, se tivesse acontecido alguma coisa, tinha um tempo de purificação, ritual trabalhoso demais, tinha que ser através de um processo litúrgico, tinha que ter lá um homem sagrado, tinha que fazer tudo daquela forma lá. Assim não, amado. Volta outro dia, vai lá, né? Depois era uma luta enorme. Nossa, e assim tinha que depender dos outros, como alguns dependem, entendem que depende hoje, né? Porque se o pastor não orar por ele, se a Mariazinha do monte não interceder, não pôr as mãos, não orar pela pessoa, né? Então tem tudo isso, não, amados. A mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ela chegou para Jesus percebendo que Jesus era profeta. Se é profeta, eu vou tirar uma dúvida teológica. Senhor, onde é o lugar que a gente deve adorar? Porque os nossos pais dizem que é aqui, no Monte Gerizim. E os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde se deve adorar? Onde, Senhor? Mulher, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém. Lugar nenhum. Acabou com esse negócio. Isso não existe mais, né? Existia porque vocês não entendiam o processo. Olha só, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura os tais que assim o adorem. Adoração em espírito e em verdade. Sei onde é? No templo, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Graça, na Universal? Onde é? Em lugar nenhum. Foi o que Jesus disse para os discípulos no capítulo 6 de João também. Disse assim, ó, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Aí Pedro responde o quê? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna? Claro que não, irmão. Você não falou isso. Vocês fizeram assim com a cabeça. Vamos ler o texto de João, capítulo 6, verso 68. É pegadinha, isso aqui é pegadinha, tá? Pegadinhazinha, desculpa aí pela pegadinha, eu fiz de propósito mesmo. E quase todo mundo cai nessa pegadinha. Ele não diz para onde iremos nós. Para onde, irmão? Tanto faz. Não é lugar que determina isso. Para onde iremos nós? Não está escrito isso em versão nenhuma. Se achar alguma versão que está escrito isso, rasga, joga fora, põe fogo. Não deve ser assim. O original não traz essa ideia. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tem diferença enorme. Para onde e para quem? Ele está falando de lugar e de pessoa, né? Lugar, tanto faz. A espiritualidade não se exerce num templo, num dia, em uma circunstância litúrgica. A espiritualidade se exerce em uma pessoa, na vida, a dinâmica do dia a dia, irmãos. É em Cristo. E Cristo está onde nós estamos, ou nós estamos onde Cristo está. E Cristo está em todos os lugares, e nós devemos estar em todos os lugares em Cristo. E a maioria das pessoas que souber citar esse versículo vai falar para onde? A música, eu vi esses dias uma música, cara lá, tem música, né? Para onde iremos? Isso, é. Então, quer dizer, irmão, tá perdido, né? Para onde vai? Não tem para onde voltar. Mas eu vi outra que cita quase que o texto mesmo, assim, exatamente. Para onde irei, Senhor? Só tu tens a palavra de Deus. Cita o texto, quer dizer, não é o texto, mas porque a gente ouve, né? A gente vai ouvindo, aí, assim, não lê. E pessoas, assim, sabe, inteligentes, pessoas, às vezes a gente está normal, eu posso também.
qualquer um está sujeito a isso. Mas a gente precisa prestar um pouco atenção no texto, porque faz a diferença esse detalhe. Não é para onde, tanto faz onde, irmãos, é para quem iremos nós. Só tu tens, Jesus, a palavra de vida eterna. Está em Cristo. Então a espiritualidade se exerce na vida, não é em um lugar determinado. Eu não sou espiritual em um culto, eu não sou espiritual em uma sala de aula de teologia, com os obreiros, os varões, os irmãos. Não, amados. Eu sou e devo ser o que sou em qualquer lugar, né? Então, por exemplo, quando eu falo besteira, às vezes, quando eu às vezes extrapolo alguma brincadeira, é porque eu sou assim. Então eu não devo, né? Não estou justificando nada não, estou querendo justificar nada não. Mas é interessante que muitos de nós somos treinados, né? Parece que a exercer a espiritualidade, né, falsa, de uma maneira falsa, em alguns lugares, em outros não. Tem vida integral, né? Exato, é o que nós estudamos a matéria passada, não é, amado? Então é isso aqui que é o André, é isso aqui. Eu sou isso aqui dentro da minha casa, eu sou isso aqui falando com qualquer um em qualquer esquina, eu sou isso aqui no púlpito, alguns já presenciaram pregando, é mesmo, não tem diferença, sou eu, irmãos. Eu não tenho como ter essas alternâncias, eu não tenho como ser esse camaleão, não tem como. A espiritualidade a gente se exerce na vida e a gente precisa fazer isso, né? Então vamos lá, verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Olha como é coisa prática de relação. Comunique, né, as necessidades uns aos outros. Então seja hospitaleiro. Naquele contexto era muito mais importante, visto com aquela vida de peregrinos que as pessoas tinham, né? Então segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Abençoa as pessoas, tem que abençoar mesmo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre si o teu rosto, Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Abençoe, abençoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu não sei qual é o mais difícil, porque tem gente que tem dificuldade de ser empático e chorar com os que choram, mas tem gente que tem dificuldade de se alegrar com a alegria do outro. Mas, né? Tem gente que não consegue, às vezes, ver Deus abençoando o outro e se alegrar por esse motivo, né? Então, a recomendação não são as duas aqui: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. É quase autoexplicativo aqui, né? A ninguém torneis mal por mal, é aqui que eu quero me ater um pouco mais esses minutos que restam. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vocês, ou quando depender de vocês, tende paz com todos os homens, dependendo de nós, irmãos. Quando um quer, dois não briga, não tem um ditado assim? Então, dependendo de mim, mas o outro é ofensor, o outro não sei, então ele eu não sou. Ele faz e eu não faço. Ele ofende, eu perdoo. Ele me maltrata e eu bem trato ele. Ele me maldiz, mas eu vou bem dizê-lo. Ele me persegue, eu oro. Não é? Então assim, ele está no papel dele e eu estou no meu. Então, é fácil aqui? Claro que não. Ninguém está falando de nada que é fácil, nenhum termo, nenhum texto, nada que é fácil. Tudo é desafio monstro para nós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Entenda aqui que o A é craseado, tá? Vocês sabem que é o crase, né? O A craseado, quer dizer, suprimiu o outro A. Porque se não tivesse aqui o A, né? Aliás, existe o crase não é o acento, o crase é a supressão do A. Porque aqui seria dar lugar a ira. E para você tirar então esse A, dá a ira, porque especifica essa ira, é uma ira especificada, né? Então você coloca o crase para não ter dois As, tá bom? Então dá lugar à ira, uma ira específica. Que ira é essa? É a ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então dá lugar à ira, só Deus sabe retribuir justamente, irmãos. Essa ira não é uma ira humana, né? Não. É uma ira divina, e a ira divina, ela não é vingança. Nós somos vingativos. Essa ira é a mesma que Jesus sentiu quando expulsou os caboclos lá do... Deus te botaram todo mundo.
Olha, vamos ter uma observação aí, meu amado. Será que Jesus assim estralou o chicote nas costas dos caras? Não, né? Não, Jesus não teve esse ato, né? A gente ouve também bastante isso aí, né? Jesus chicotando todo mundo. Não. Jesus não tocou em ninguém, né? Ele manejou lá o azorrague, o chicote, virou as mesas, mas não agrediu ninguém. Então não deixou chicotar em ninguém. E quando ele fez isso, os discípulos lembraram das escrituras, o Salmo 69. A ira da tua casa me devorou, né? Me consome. Então a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. A nossa não. É possível, inclusive, nós nos irarmos e não pecarmos, que é o que Paulo diz aos Efésios: irai-vos e não pequeis, né? Então é possível a ira quando a motivação é justa, é santa, e dependendo da reação também. Ela pode até ser a causa justa, mas a reação injusta. E Jesus, então, ou Deus, tem a causa justa e a reação também, né? Então, em Deus é perfeito. É a ira não vingativa. E nós somos vingativos, irmãos. Nós não conseguimos retribuir na mesma medida. Nós erramos essa medida. Eu lembro quando eu era menino, apanhava de um, aí quando pegava esse menino com mais 2 amigos meus, os 2 seguravam ele, e eu ia então retribuir o mal que me foi feito. Nunca era na mesma proporção, né? Se o cascudo era forte, eu dava um mais forte. Se eu tomei um tapa, eu dava 2, aproveitava, porque o coração é vingativo, né? Então, quando é adulto, essas coisas até pioram. Então, vamos lá. Verso 20 e 21, amados. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Um dia uma irmã disse assim: eu vou dar nela. Eu falei: dá de comer para ela. Vou dar nela. A Bíblia diz para dar de comer quem tem fome, dá de beber quem tem sede. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não é a minha cabeça, a sua cabeça, a cabeça dele. Olha só, veja bem a ideia. Quem me faz o mal, eu faço um bem tão grande que a ideia é que as brasas vão se amontoar sobre a cabeça da pessoa, a ponto do seu rosto ficar vermelho, corado, de vergonha. Essa é a ideia do provérbio. Isso aqui é um provérbio, né? Paulo está pegando lá do Antigo Testamento. É reação reversa, né? Então, assim, a pessoa me fez tão mal, eu faço tão bem que deixa ela envergonhada. Fazendo isso, amontoar as brasas sobre sua cabeça. Então, aqui, ó, uma brasa vai aquecer aqui, ó, sobre a cabeça dela, e ela vai ficar corada, vermelha de vergonha, aquecida pelo amor de Deus, envergonhada pelo amor de Deus, né? Fazendo isso, então, amontoar as brasas sobre a cabeça da pessoa. Não há nada mais constrangedor do que pagar o mal com o bem. Não existe nada mais constrangedor do que retribuir uma ignorância com a delicadeza. Não existe nada mais poderoso, mais que envergonhe a pessoa do que ela fez algo negativo e você retribui com positivo. Não há poder maior nesse universo do que pagar o mal com o bem. O amor vence o ódio. Parece um negócio filosófico bonitinho, mas é isso aí. Jesus nos ensinou isso. O amor é o poder que não só criou o universo, não só sustenta o universo, mas que resgata o universo. Deus nos constrange não é pelo seu poder, pelo seu amor, disse Paulo, né? Eu recitei para vocês aqui. O amor de Cristo nos constrange. Constrangimento é o amor. Então, por isso que Paulo diz aqui: verdadeira espiritualidade é isso. Não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem, que é o verso 21. Isso é espiritualidade, amados. A gente está falando de uma natureza regenerada que usa essas armas. As armas do Evangelho não são as armas das trevas, não são as armas deste mundo. A igreja cristã sempre venceu, ao longo da história, sempre venceu, perseguidos pelos seus inimigos, algozes, impérios, sendo torturados, massacrados, como diz o Hebreus, mortos ao fio da espada. Mas todos esses homens tiveram testemunho da fé. E o testemunho da fé é esse: é amar, é amar, é amar, né? É amar. Falou, André, que coisa bonitinha, né? Mas é difícil, né? Claro que não. Jamais. Difícil. Isso é impossível. Isso é impossível.
Ninguém está falando aqui, Paulo não está tratando essas coisas como sendo naturais, fáceis e humanas. Isso deriva de uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. A vida de espiritualidade, quem tem uma vida de espiritualidade, é aquela pessoa que confia na graça de Deus, que entende que de fato ela não tem condição de realizar isso. E é o Espírito de Deus que fará isso em nossas vidas, que trará esses recursos espirituais. E nós seremos na ótica de Deus, talvez na ótica das pessoas não, né? Porque assim, a ótica das pessoas é totalmente diferente da de Deus. Nos avaliam por outras questões, critérios que não tem nada a ver, são critérios religiosos. Uma pessoa que ama, a ótica de muitas pessoas, ela não é tão espiritual como aquela pessoa, por exemplo, que opera milagres, curas, né? Que prega demais, que é usada por Deus para resgatar tantas pessoas através do ensino, né? Esses dons aparentes, expulsar demônios, grandes realizações, tudo isso também faz parte, como eu disse, mas não são essas coisas que é o critério de espiritualidade, o termômetro de espiritualidade. Então Paulo corrigiu isso, ou tentou corrigir isso em 1 Coríntios capítulo 13, porque quando ele vê o capítulo 11, aliás, quando ele trata no capítulo 11 daquela falsa espiritualidade das pessoas, né, dos irmãos de Corinto, que na hora da ceia desprezava as outras pessoas e eram egoístas, falou, não, vocês não são espirituais coisa nenhuma. Desde o capítulo 1, 2 e 3 lá, ele estava falando, vocês são meninos em Cristo, carnais, não posso falar com vocês como espirituais, porque havendo entre vós contendas e dissensões, porventura, vocês não são todos carnais e andais segundo todos os homens, que diferença de vocês e os pagãos? Nenhuma, vocês são piores, pecados que vocês têm, que nem os pagãos a gente é nomeado, vocês são tão carnais, e mais carnais do que os próprios pagãos, irmãos, olha, né? E aí no capítulo 11, então ele diz assim, vocês se reúnem para pior, para a condenação de vocês, vocês estão ceando uma ceia que vai levar vocês para o inferno. Capítulo 12, então ele fala dos dons espirituais, né? Lá, os 9 dons espirituais lá, carismáticos, e a partir do verso 12 ele diz sobre o corpo de Cristo, ele começa a trabalhar isso. Aí desemboca no capítulo 13, ele dá uma pausa entre a liturgia dos dons espirituais e essa organização no capítulo 14, 12 e 14, e o 13 ele coloca propositadamente, ainda que vocês falem a língua dos anjos e dos homens, ainda que vocês tenham ciência tal, ainda que vocês tenham uma fé que transporte os montes para os meios dos mares, ainda que vocês deem o corpo de vocês como martírio no campo missionário, se não houver a motivação do amor, é tudo vazio, é tudo inútil, é tudo ilegítimo diante de Deus, não vale de nada, vai ser jogado na lata do lixo espiritual, isso não serve. Aí ele fala do amor, que é comportamento, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não suspeita mal, não se ensoberbece, não se alegra com a tristeza do outro, isso é amor. Aí ele volta, então, vamos cultuar? Capítulo 14. Vamos celebrar o culto, vamos organizar o culto, mas se o culto não for motivado pelo amor, e se o amor não for o certo do negócio, tudo é vazio, tudo é sino que retine, tudo é barulho, tudo é aparência, tudo é nada. Então ele trata disso e ele vem tratando essas coisas aí. Uma carta tão teológica e mais teológica que é Romanos de Paulo, ele vem com essas recomendações. Então, simples, eu digo assim, na ótica dos espirituais de plantão, né? Capítulo 14, rapaz, se vocês me derem 10 minutinhos, eu falo do capítulo 14. Pode ser? Vamos lá. Ora, eu vou fazer uma leitura aqui, corridinha, mas não correndo, tá? Ora, quanto ao que está em contendas, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Olha só, amados. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. O fraco, aquele que não tem a compreensão, aquele que é menino ainda no entendimento das Escrituras e da fé. Nós que somos, né, ou que pelo menos achamos que somos um pouco mais maduros do que algumas outras pessoas, nós, pela nossa maturidade, devemos lidar adequadamente com as pessoas e não elas se adaptar a nós. Não tem como a gente exigir de um adolescente que ele entende o seu pai. Não é, irmão? Apesar que Renato Russo cantou isso aí. Mas isso não é natural, não.
Porque um crê que tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um seja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Amado, a gente tem um problema muito grande que a gente enfrenta nas nossas vidas e nas convivências comunitárias, que é as pessoas pensam que elas podem fazer com que as outras pessoas pensem o que ela quer que pense e façam o que ela quer que faça e determinar sobre as outras pessoas a sua conduta. Nós não podemos fazer isso. Cada um tem a fé em si mesmo. Paulo vai falar isso aqui mais para frente. Cada um tem a fé em si mesmo, né? A fé é pessoal. Eu não posso exigir que uma pessoa faça, creia ou se comporte assim. Não tem como. Então é aquele negócio, não devemos cuidar da vida das outras pessoas, amados. Isso é antibíblico, isso é anti-espiritual, né? Infelizmente a gente vê muito essa questão. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então diz, cada um viva do jeito que a fé alcança, meu Deus do céu. Não é não, irmão? Não é? Paz, eu vejo, desculpe, não é desabafo não, é que eu estou injuriado no espírito. Tanta superficialidade de conversas, né? A gente parece que gasta tanta energia naquilo que é fútil, irmão. Não altera nada a vida de ninguém. Nós ainda estamos, olha que igreja infantil que nós temos, nós ainda estamos em discussão se eu devo ouvir música do mundo. Eu estou tentando saber o que é música do mundo. Eu ainda ouço os irmãos preocupados, assim, num sofrimento, discutindo se a mulher usa brinco ou se o homem usa brinco, se pode fazer tatuagem, se não pode, se pode ir no cinema, se não pode, se pode isso, meu Deus. Se pode cantar no karaokê, assim não pode. Karaokê? Se cantar desafinado, acho que não pode não. Amados, eu não estou dizendo que pode tudo, faz tudo e é sem freio, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, meu Deus, o Evangelho, a gente não pode reduzi-lo a essas questõezinhas medíocres, religiosas, que não é pertinente à vida, que não altera a vida de ninguém. São questões religiosas. Tem que ter equilíbrio? Tem que ser ponderado, sensato? Tem, modesto? Tem. Claro que temos, mas não são essas coisas que devem gastar, sugar a nossa energia, nos levar a tensões de discussão. Queridos, a Bíblia não está preocupada em nada, absolutamente nada com isso. Esses dias, uma aluna me perguntou assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu disse, nada. Absolutamente nada. Você quer saber a minha opinião? Eu dou, mas a Bíblia não fala nada disso. E a gente vai pescando o texto para, ainda falar sobre coisas que a Bíblia não lida. Deus não está preocupado com essas coisas não, irmão. Deus tem mais o que fazer. Está cuidando de um universo, resgatando o ser humano perdido. Deus está preocupado. Oh, Jesus, ajuda-me, Senhor. Estou perdendo a paciência. A Bíblia diz que tem que ter paciência. Estou perdendo, não, estou brincando. Vamos lá. nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Paulo também está. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Será que precisa desenhar, irmãos? Paulo está falando para nós aqui, é isso, cuida cada um da sua própria vida, Nós devemos preservar o irmão, cuidar do irmão, e não da sua vida dessa maneira pejorativa, intrusa, se intrometendo. Não, amados, a gente precisa ser gente mais madura. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão.
Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Olha que coisa interessante. Paulo tinha essa visão. Nenhuma coisa de si mesma imunda é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para este é imunda. Entenderam, irmão? 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 8, capítulo 10, Paulo vai dizer a mesma coisa. O que é o ídolo? Não é nada. O que é a oferenda para o ídolo? Não é nada. Absolutamente nada. Isso é um imaginário coletivo humano. Coisa profana, coisa que não é, tudo é de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versos de número 4 e 5, Paulo vai dizer, pela oração, pela palavra, tudo é santificado. Isso é imundo. Não, isso é uma ótica dualística que veio da filosofia, tá certo? Dos principais filósofos lá, da dualidade que a gente chama, que é na cosmovisão que nós demos uma pincelada, né? Santo e profano é de Deus, não é, irmão, tudo é de Deus, sendo recebido com ação de graças. Não vamos cair no extremo, vocês estão, né, entendendo, né? Não vou aqui abençoar um baseado fumado, não é isso. Não tem como, né, irmão? Mas eu estou dizendo que essa ideia. Se o senhor falar isso aí, ele vai pensar isso aí. Já quer, aí já tem a aprovação. Esse dia estava com essa conversa. Aí é muita desonestidade, né, irmãos? É muita desonestidade, né? Então, se a gente for honesto, a gente vai entender que há limites para as coisas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não é essa paranoia legalista judaica que havia, né? Essas coisinhas de, nossa, essa comida não pode, chouriço não pode. Isso. Então, essas categorias pode ou não pode, amado, é muito superficial. Claro que nós devemos sempre avaliar, ser coerentes. Tem coisas que não nos cabe fazer. Lugares que fica um pouco complicado você frequentar sem propósito. Lógico, não estou falando aqui, então agora de qualquer jeito, vamos viver. Não é isso que eu estou propondo, não é isso que Paulo fala. Inclusive teve uma grande repercussão aí com o negócio que o Senhor fala às vezes. Ixi, eu não vou nem entrar nessa discussão não, não. Deixa pra lá. O negócio não está muito bom para mim hoje. Então, queridos, olha só, nenhuma coisa desse mesmo é imunda, a não ser para o imundo. Então o problema não são as coisas, o problema é a pessoa. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Cuidado para que em ti a luz que há não seja trevas. Olha só o que Jesus fala, né, em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Então a gente precisa entender isso, tá? É uma questão religiosa. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destrua por causa da tua comida aquele a quem Cristo não morreu. Não force, não queira que ninguém tenha a sua fé. Tenha a sua fé em você mesmo. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, são essas coisas, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tudo é limpo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Perceba, amados, essa questão que não é a coisa em si. Diante de Deus, essas coisas não são profanas. Não existe essa ideia. Se o coração, se o olho, se a alma, se a consciência, né, tem essa maturidade. Não. Agora, tem irmãos fracos na fé. Tem irmãos meninos e eternamente meninos. E aí a gente sempre precisa ter esse equilíbrio, essa cautela. Às vezes não dá conta também, né? A gente não vai dar conta de todo mundo, senão a gente não sai de casa, né? Não sai de casa. Mas a gente precisa achar sempre um equilíbrio, tentar amenizar as coisas. Paulo está dizendo aqui no verso 9, a gente sempre precisa procurar as coisas que servem para a paz, para a edificação. Evita algumas discussões que não vão levar ninguém a nada, mano. Não quero enfiar a goela abaixo, né? Aquilo que para entrar na sua goela demorou um pouco de tempo. Então a gente precisa ser muito cauteloso nessas questões. Tens tu fé? Não, é o verso 21 primeiro. Bom é não comer carne, é que eu não eu li tudo, né? Tá, então 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. A fé é tua, não é do outro. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então olha só,
Nós que temos que ter essa fé em nós mesmos. Se a fé é nossa, é nossa. Cuidado para não ser reprovado naquilo que você mesmo, né? Para não ser condenado, melhor dizendo, naquilo que você aprova. Cuidado, porque tem que ser por fé. Paulo vai dizer, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então o pecado é não fazer as coisas pela fé, na convicção da fé. Não é porque o outro faz. Existe uma consciência nossa. E o Espírito Santo, ele vai em cada um de nós criando, edificando, formando. E essa consciência, essa fé é nossa, irmãos. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é a nossa consciência em Cristo que nos conduz na vida. Martinho Lutero disse, é perigoso para o homem ir contra a sua própria consciência. Então se eu tenho uma consciência e vou contra ela, aí Paulo está dizendo, está pecando, porque você está se condenando naquilo que você aprova, né? Então, se eu faço algo mais porque os outros estão me instruindo do que pela fé que eu tenho, aí é que eu estou pecando. Exato, sem dúvida. Então, mas não cai no grande erro, porque eu tenho gente que faz as coisas que o pastor manda, ou o fulano manda. Não tem fé, tem dúvida. Tem dúvida, ele está fazendo mais por está sendo imposto para ele fazer do que pela fé. Porque aqui Paulo está dizendo, tem fé em ti mesmo diante de Deus. Não é isso o texto? Tem fé em ti mesmo diante de Deus. Então a minha fé é relacionada à consciência que Deus me deu e é diante de Deus. As outras pessoas não podem determinar a minha fé. As outras pessoas não podem fazer com que eu faça aquilo que eu desaprovo. Irmãos, é um perigo você ir contra você mesmo. Se você conseguiu fazer isso, você está burlando você mesmo, sua própria consciência. Martinho Lutero disse, é perigoso isso aí. Muito perigoso. Porque a pessoa está driblando ela mesma. Já pensou? Então não, a convicção, eu tenho que andar por convicções, isso é a fé, é a convicção, aquilo que eu sou convicto, ou para sim ou para não, ou para fazer ou para não fazer. Ou seja, as minhas atitudes e a minha postura tem que ser algo consciente. E diante de Deus. Diante de Deus. Essa é a questão. Não é imposto, né? Eu vou fazer isso porque aqui manda, o pastor manda, o fulano manda. Ou os outros impõem. Amados, como a fé ela é pessoal, a fé, ela lógico, se desenvolve pelo coletivo, mas ela é pessoal. Então, assim, as pessoas que vivem pela fé que elas têm em Deus, elas, via de regra, elas sofrem muito no meio dos irmãos, né? Porque a grande maioria, infelizmente, ou muitas pessoas, não digo a maioria, mas na minha observação, muitas pessoas não vivem pela sua fé em Deus. Não vive nas suas convicções, que eu tenho inclusive ouvido nos bastidores, nas conversas assim, pessoais com alguns irmãos, entre eles até líderes e tal, é que eles vivem uma vida que